capítulo de número 3 do livro de Êxodo. Vai estar escrito assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro Reuel, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que Moisés se viraria para até a sarça, o Senhor então disse: Moisés, Moisés. E ele disse: estou aqui. Então disse o Senhor: não te aproximes, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois temia olhar para Deus. Pode se assentar. Confesso aos irmãos que eu hoje quase mandei mensagem para o pastor Gabriel para não estar aqui, porque eu estou com a minha sinusite atacada e só de abrir o olho eu já estou sentindo dor de cabeça, dor de ouvido. Mas eu creio que o Senhor, Ele dará graça aos nossos corações. Eu estava no serviço e eu disse: Senhor, cuida de mim para que eu possa ir lá levar a Tua palavra, porque a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Eu já tinha recebido o convite há alguns dias, então chegar no dia e eu disse para o Senhor: Senhor, tira essa dor de cabeça. E o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração no dia de hoje. Eu estava com o pastor Gabriel meditando em outra palavra, ali estudando, e eu queria pregar sobre a amizade de Paulo com a igreja de Filipenses. Mas Deus, Ele trouxe no meu coração essa palavra. E a Bíblia vai dizer e vai narrar acerca da história de Moisés. Moisés, ele era e ele continua sendo um homem muito conhecido. Moisés foi a representação de Cristo na terra. Moisés, nós aprendemos a sua história quando ainda criança. Muito se conta nas escolas bíblicas dominicais a historinha para as crianças na sala. Moisés é uma história ao qual nós muito ouvimos falar. Desde a minha juventude eu escuto a história de Moisés abrindo o mar vermelho. Eu escuto a história de Moisés guiando o povo pelo caminho até Canaã. Mas a Bíblia também, por trás dos bastidores, traz uma história que poucas pessoas pregam sobre esse homem. O período em que Deus o preparou para viver todas essas coisas. A Bíblia diz que havia uma promessa essa que foi feita a Abraão. Abraão recebe uma promessa que Deus levantaria um povo e uma nação de diante de a sua genealogia. Abraão seria um homem que porventura colocaria e trazeria a nação de Israel escolhida por Deus. E a Bíblia diz então que o tempo se passa e Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Nós vamos observar na história que desde o princípio Deus, Ele usou as pessoas improváveis para tornar a sua promessa possível. Como assim? Explica isso. A promessa começa em um homem que já é avançado de idade, dizendo com as palavras corretas: Abraão já era muito velho para ter um filho. Não somente isso, mas também a sua esposa, além de ser uma mulher avançada em idade, era uma mulher, pastor Gabriel, que não podia gerar. Era uma mulher que tinha a sua madre fechada. Mas Deus, Ele é assim. Ele pega
de Deus. E eu vou repetir para que você não se esqueça disso. O Senhor, Ele pega as coisas que é improvável e coloca na ótica humana possível. Aquilo que é impossível, Ele faz tornar possível. O mundo olhava para mim, pastor, e dizia: daí não pode sair nada, esse daí não vai muito longe. Mas é assim que Deus faz: pega uma pessoa impossível e torna possível. Não foi assim na Bíblia que Deus fez com a primeira missionária, a mulher que foi até o poço de Jacó tirar água, uma mulher que era conhecida como uma mulher adúltera, uma mulher conhecida pelo nome de samaritana, aquela mulher que não tinha vínculo de amizade, aquela mulher que não poderia estar diante de uma sociedade hipócrita, que ela seria apedrejada, uma mulher que vivia sozinha e isolada. Deus pega ela, Deus limpa ela de misericórdia, e a Bíblia diz que ela volta pelo caminho que ela veio anunciando: eu encontrei aquele que haveria de ser enviado por Deus. É assim que Deus faz. Deus pega a minha vida e a tua vida e faz tornar possível aquilo que o mundo não pode enxergar que é possível. E a Bíblia diz que a promessa nasce na improbabilidade. Escute isso: a promessa de Deus sempre nasce na improbabilidade. A promessa de Deus nunca vai nascer em uma pessoa que tem recurso. A promessa de Deus nunca vai nascer em uma pessoa que está no topo, em um status, em um patamar, em um holofote. Não. As promessas de Deus sempre vai nascer naquelas pessoas que estão atrás da malhada. A promessa de Deus sempre vai nascer naquelas pessoas que estão esquecidas. A promessa de Deus sempre vai nascer na improbabilidade. Obrigado. Isso desde o princípio bíblico até os dias atuais. Quando eu vejo todo o cenário que nós estamos vivendo, diferente de muitos crentes, eu alegro meu coração. Eu não tenho medo do que está acontecendo. Por quê? Porque é nesse cenário que a maior promessa bíblica vai se cumprir. Me explica isso. É no cenário de crise, é no cenário de desgoverno, é no cenário hipócrita, é no cenário de todo o caos que você pode imaginar, que a Bíblia diz que o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e Jesus vai buscar a tua igreja. Eita glória! É forte, Jesus. Não foi em um cenário de julgamento que Deus levantou Gideão para governar. Então, entenda isso. E a promessa nasce agora numa mulher que não poderia gerar, de um homem que já era velho. A Bíblia diz que o tempo se passa, nasce Isaac, o filho da promessa. Então, essa genealogia vai começar a crescer e multiplicar. Porém, Deus havia avisado a Abraão:
poderia. Por quê? Porque não tinha estoque, não tinha guardado um alimento para servir no tempo de escassez, um alimento para alimentar ela mesma. Eu pregava, irmão, todo dia. 2021, 2022, o Senhor abriu uma porta para mim e eu comecei a trabalhar à noite, pastor Gabriel. E durante o ano de 2022 todo, eu não consegui pregar a palavra. Eu trabalhava à noite, eu trabalho na coleta de lixo, mano, caminhão do lixo. E era uma bagunça, pastor Gabriel. E o inimigo soprava na minha alma: acabou o teu ministério, mas eu tinha alimento guardado. O inimigo soprava na minha mente: acabou para você, cadê o teu Deus? E eu dizia: Senhor, que saudade de pregar a tua palavra, de fazer a tua vontade. Porque assim, irmão, quem tem chamada não desiste não, ela queima no coração, ao ponto de você entender que não tem para onde ir, não tem para onde voltar, você vai ter que viver a sua chamada. E o inimigo soprava no meu ouvido: acabou para você, não tem mais ministério, não tem mais ministério. E aquilo começou a enfraquecer o meu coração, mas eu tinha alimento guardado para me alimentar. E graças a Deus, no mês de janeiro deste ano, eu consegui passar para um dia. E Deus falou para mim: neste período eu estava te guardando, eu estava guardando você. Porque assim, irmão, o deserto de Deus na nossa vida é esconderijo. Muitas das vezes o Senhor nos tira do ambiente de status e holofote para nos esconder no deserto, para não morrer. A Bíblia diz que Elias está em um cenário favorável. Ele viu a glória de Deus descer, consumir o holocausto. Ele viu os profetas de Baal ser ali derrotado. Ele viu muitas coisas. A Bíblia diz que ele ouve falar assim: Jezabel vai arrancar a tua cabeça. Ele esmurece. E a Bíblia diz assim, que agora o Senhor vai olhar para ele e dizer assim: ei, Elias, vai para a Querite, vai para o deserto de Querite, porque lá eu te darei pão e água para comer e beber, e carne você vai comer também. Sabe o que eu aprendo na lição de Elias? É que ele estava em um cenário, mas quando o Senhor olha e vê, você corre risco de vida, você vai morrer, Deus tira ele de lá e começa a guardar ele no deserto. Pastor Gabriel, ele comia carne, pão e tomava água. Eu não sou nenhum enfermeiro, não estudei nada disso, mas se você fazer uma pesquisa rápida no Google mesmo, o corpo humano, se passar a vida inteira comendo pão, carne, tomando água, ele sobrevive saudável. Olha o cuidado de Deus. É Deus dizendo para ele: Elias, pode ir lá, você vai comer pão, carne e água, mas é o que vai te alimentar. Oh, glória! Eita, Deus fiel, glória. Aleluia. O povo então agora vai começar a sofrer a escassez. E José começa a alimentar o povo. É forte. José começa a cuidar de outras nações vizinhas. E a Bíblia diz então que o povo hebreu, povo escolhido de Deus, desce para o Egito. Eles estão ali sendo cuidados, eles estão ali comendo alimento. Mas chega um tempo que José agora, a Bíblia vai dizer que ele morre. E levanta-se outro governador, outro homem para governar o povo. E o que me chama a atenção é que essa mesma Bíblia diz que agora o novo rei que se levantou vai chegar diante do povo, vai observar o povo de Deus e vai dizer assim: olha, esse povo é numeroso, esse povo é um povo forte, nós precisamos parar esse povo, porque se porventura houver uma guerra, esse povo se juntar com os nossos inimigos, eles vão lutar e pelejar contra nós.
Irmão, esse evangelho de oba-oba, de facilidade. O servo do Senhor, irmão, ele sempre vai sofrer as aflições dessa vida. Se lembra quando, se não me falha a memória, Asaf vai questionar ao Senhor porque o ímpio prospera, porque o ímpio tem, Senhor, e eu não tenho, mas eu te sirvo. Aí Deus vai olhar para ele e dizer assim: mas Asaf, eles podem ter tudo isso, mas eles não têm aquilo que você possui. Eu sinto uma graça tão grande dizendo isso. Eu vou repetir, pastor Gabriel. Asaf vai olhar e dizer: Senhor, mas aquele povo prospera, as casas deles são lindas, tudo que eles possuem é valioso. Aí Deus olha para Asaf e diz: não se preocupa, porque tudo isso que eles possuem não chega naquilo que você tem. O que, Deus? Você tem a minha paz, você tem a minha salvação, Asaf. Você tem aquilo que o céu, só o céu pode te proporcionar. Nós olhamos para o ímpio e dizemos: porque ele prospera, porque ele tem. Senhor, eu passo madrugada à noite, eu estou lá se separando. Aí Deus me traz aquilo pequenininho que saiu de trás da manhada para te dizer: aquilo que você tem ele não possui, aquilo que você eles não possuem. Aí a Bíblia diz que o povo agora passa a ser oprimido. O faraó vai ver que não está adiantando a opressão. Aí o faraó vai dar uma ordem: mata todas as crianças do sexo masculino. Olha só como Satanás ele é, irmão. Satanás, irmão, ele tem propósito naquilo que ele faz, sabe? Ele sabe muito bem, a Bíblia diz que ele é astuto, ele é sagaz, irmão. Ele tem propósito naquilo que ele faz. Diferente dos crentes que não vivem com propósito, muitos. Não estou generalizando, mas muitos vivem sem propósito. Satanás não. Ele é muito mais organizado que muitos crentes, que muitas igrejas. Ele tem um exército e é muito mais organizado do que muitas pessoas que vivem dizendo que é igreja. Faraó no coração, Satanás no coração de Faraó diz: mata todas as crianças do sexo masculino. Satanás sabia da promessa. Me explica, por que matar as crianças do sexo masculino? Sobraria então as mulheres hebreias. Sobrando as mulheres hebreias, Faraó pegaria os homens egípcios e daria as mulheres hebreias para que eles se casassem. Tá bom, e o que isso tem a ver? As mulheres hebreias se casando com os egípcios, na ótica de Satanás, acabaria com o DNA dos hebreus.
deu a direção para o povo e trouxe a arca de Deus de novo. Se você entender isso, você não vai gerar qualquer coisa. Eu não estou dizendo de filho físico, eu estou dizendo que você vai gerar algo do céu que vai ser libertador para a vida de alguém. É você andando e sangrando, mas as pessoas sendo curadas, não pelo seu sangue, porque só o sangue de Jesus tem poder, mas por aquilo que você carrega dentro de si, com a certeza que é fiel para aquilo. O que a Bíblia diz? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagina Jesus na via dolorosa, Meu Deus. todo dilacerado, É forte. carregando a cruz, rastros de sangue, É forte, Jesus. todo estourado. Mas as pessoas que olhavam para ele e iam caminhando até o Gólgota, olhavam e diziam: esse homem é diferente. Glória. Enquanto ele sangra, ele libera poder. Aleluia. Enquanto ele sangra, ele libera cura. Glória. O meu sangue não libera isso, mas aquilo que eu carrego dentro de mim, ele libera. Então é no meu sofrimento que eu vou andando e pregando, semeando a preciosa semente. Glória. E as pessoas vão olhar e dizer: ele não para, a situação é difícil, mas ele não morre, ele não desfalece. Eu quero ser como ele. Eita, Deus quer. Está no tempo da igreja voltar a chegar. Está no tempo da igreja de Deus voltar a gerar. É nesse cenário que nós precisamos acordar a igreja. É nesse cenário que nós precisamos voltar a gerar. A Bíblia diz que Moisés então nasce. Joquebede guarda ele por 3 meses. É forte, Jesus. Após ela não consegue mais, porque a criança vai crescendo, o choro vai aumentando, ela não consegue mais esconder aquela criança. Joquebede prepara o cesto e coloca no rio. Rio esse que, se estudarmos a sua localidade e região, nós vamos dizer que era cheio de animais, por exemplo, crocodilo. Mas a Bíblia diz que Moisés foi até onde Deus determinou que o cesto fosse. Na ótica humana, Moisés deveria ser engolido e devorado por todos aqueles animais que residiam no rio Nilo. Mas a Bíblia diz que o projeto de Deus não morre, não desfalece. O projeto não era de Joquebede, o projeto não era de Anrão. Eles só entenderam que fazeria parte do projeto, mas o projeto era de Deus. E o projeto de Deus não morre na jornada. O projeto de Deus não desfalece na jornada. O projeto de Deus não acaba na jornada. Nós podemos desfalecer, mas o projeto de Deus não. O projeto de Deus continua. Se você chegar no pastor hoje e dizer assim: eu não quero mais servir, vai vir outro que Deus vai colocar no coração dele. Deus vai levantar e essa pessoa vai servir. Por quê? Porque isso daqui, ó, essas paredes é projeto de Deus. A igreja é projeto de Deus. E projeto de Deus não morre, não desfalece, não acaba, é eterno. Glória. Moisés então para num determinado lugar. A filha então de Faraó vai agora estar ali se banhando e ela vai ouvir um choro. Ela pede para que as suas servas vá até lá e elas chegam lá a ver que se trata de um menino. Logo ela já sabe que aquele menino pertencia aos hebreus. A Bíblia diz que nasce a compaixão no seu coração e ela vai então agora criar aquela criança. A Bíblia diz que a irmã de Moisés ia seguindo o cesto. Acredito eu, pastor Gabriel, que ela ia seguindo o cesto, esperando algo de ruim acontecer. Ela ia seguindo o cesto só para voltar e dizer para a mãe: vamos chorar o luto, porque o mar engoliu Moisés. Moisés morreu naquele mar. Mas a Bíblia diz então que ela chega diante daquela mulher e diz: ei, quer que eu vá chamar uma AME para que
raça. Moisés agora está com 40 anos e a Bíblia narra que Moisés vai agora para o campo para visitar o seu povo. Veja que a Bíblia ela é eficaz em narrar que Moisés vai visitar o teu povo, mesmo vivendo todo esse tempo como egípcio. A semente que foi plantada no coração dele não deixou ele esquecer que aquele povo era escravo, mas era o teu povo, que aquele povo era sofrido, mas era o teu povo. E o que você quer dizer com isso? Às vezes Deus nos coloca em lugares, em palácio, em lugares para se assentar, mas não podemos esquecer do nosso povo. Quem são o nosso povo? A Bíblia diz que certa feita Jesus estava pregando, chegou até ele, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes estão lá fora querendo falar com você. Ele vai olhar e dizer assim: aos meus irmãos e a minha família, é todos esses aqui que me ouvem. Então Moisés se lembrou da semente que foi plantada. A Bíblia diz que ele vai para o campo, se depara com algo que desperta a ira no teu coração. Ele vê que o teu povo está sofrendo, sendo massacrado. Ele vai então intervir, tirar a vida do egípcio. E a Bíblia diz que no outro dia vai Moisés de novo. Está dois hebreus brigando. E a Bíblia diz então que ele vai ali apaziguar. E um homem olha para ele e diz: porventura, acha tu que vai fazer conosco o que fez com aquele egípcio? A Bíblia diz então que Moisés decide fugir, porque ele sabe que Faraó vai matá-lo. E a Bíblia narra que agora Moisés, com 40 anos, vai deixar a vida de príncipe e vai fugir para o deserto. O que eu falei no começo? Às vezes Deus nos tira de status, de horror, e nos leva para o deserto para preservar a nossa vida. Moisés era um príncipe. Imagine só a vida de um príncipe: todas as regalias, as melhores fragrâncias, todas as roupas que ele queria ter, ele poderia ter, todos os ouros, todas as joias. Mas a Bíblia diz que agora ele vai deixar tudo isso e vai para o deserto. A Bíblia diz então que Moisés agora se depara com uma situação. Ele vai ver algumas mulheres tirando água do poço, chegando alguns homens salteadores, perturbadores, e vai ali assolar aquelas mulheres. Moisés então vai intervir, vai ajudar a tirar a água do poço, vai então levar para o rebanho beber. E a Bíblia diz então que essas mulheres eram filhas de Reuel, e Reuel significa amigo de Deus. E a Bíblia diz então que agora ele vai dar água ao rebanho, e aquelas jovens voltam para a sua casa. O pai vai olhar no relógio e dizer assim: ei, o que aconteceu que vocês chegaram mais cedo? A Bíblia diz então que uma das filhas vai dizer: ei, um egípcio, pai, nos ajudou. Chegou homens para querer usurpar aqui, para querer nos trazer mal, nos assolar. E Moisés e um homem egípcio foi lá, combateu eles, tirou água do poço, deu de beber ao rebanho. Veja só que aquelas meninas vai olhar para Moisés e vai dizer: ele é um homem egípcio. Moisés se vestia como um homem egípcio, mas ele não era um homem egípcio. No seu DNA corria o sangue divino, no seu DNA corria o sangue libertador. E a Bíblia diz que agora o pai vai olhar para elas e dizer: por que você não trouxe ele? Por que não chamou ele para vir na nossa casa? Vai até lá, busque ele, chama ele para comer pão. Olha só, pastor Gabriel, a Bíblia diz que Reuel, o amigo de Deus, vai mandar chamar Moisés para sentar à mesa e comer pão. Sendo um sacerdote, eu posso fazer a analogia dessa história. Eu imagino Reuel dizendo assim: vai lá, chama ele para a mesa, porque eu vou servir pão para ele. Eu vou servir pão para ele. Veja que Moisés, ele sai da onde ele está, e para ele está indo sem rumo, sem destino. Mas no meio do caminho, Deus prepara o sacerdote pelo nome amigo de Deus, e ele chama Moisés para comer pão. Nós precisamos ser como Reuel, amigo de Deus, que sirva pão para as pessoas. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Estou correndo porque o tempo já se foi. A Bíblia diz que agora Aleluia. Moisés vai para a casa de Reuel. Reuel dá uma de suas filhas.
Moisés se casa, tem filhos. E a Bíblia diz então que passa-se 40 anos. 40 com 40, Moisés está com 80. A Bíblia diz que agora Moisés está apacentando ovelhas. Olha a matemática de Deus, irmão. Moisés sai do palácio. Uma vida, a palavra correta, de mamata, de regalia, e vai para o deserto cheirar a ovelha. Mas nós não, nós só queremos estar em evidência, né? É forte, Jesus. Moisés perde toda a regalia e vai viver no pasto, cuidando de ovelha. É forte. Vai viver no deserto, cheirando ovelha. Imagine, a Bíblia diz que com 40 anos que se passou, Moisés está com 80. Moisés está cansado, fadigado. E eu posso provar isso na Bíblia. Salmo de número 90. A Bíblia diz, pastor Gabriel, que Moisés estando bem cansado, já estou acabando. Moisés estando bem cansado, fadigado, ele vai